não o larguei, até que eu introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Vou repetir, e os irmãos pensem nesta palavra. Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não larguei, até que eu introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, nós vamos, neste momento, recolher os santos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa de Deus. Os irmãos sabem que em dezembro tudo é dobrado. São dobrados os salários, santificação. Dizia o grande teólogo Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, que no dia da ceia nós comemos 2 pães. Nós comemos o pão da Santa Ceia, o pão da memória da carne de Cristo, e comemos o pão da palavra. A um ele chamava pão visível, e ao outro ele chamava pão invisível. Um pão audível. Visível é o pão que a gente vê, e audível é o pão da palavra, que entra pelos ouvidos. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Quando a gente ouve, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta, a nossa fé desenvolve. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia outra vez, que é muito gostoso ler a palavra de Deus, em Cantares, no capítulo 3 e no versículo 4. Essa minha tradução eu achei mais forte, mais contundente. Apartando-me eu um pouco, capítulo 3, versículo 4. Apartando-me eu um pouco deles, dos guardas, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Glória a Deus. Meus irmãos, Cantares de Salomão é um livro desprezado. É um livro, no Velho Testamento, mais desprezado é Cantares. E no Novo Testamento, o mais desprezado é a Epístola de Judas. A Epístola de Judas é uma das epístolas menos faladas, é uma das epístolas menos lidas, a não ser aqueles que leem a Bíblia corrida, que leem de Gênesis a Apocalipse. O livro de Judas é um livro muito desprezado. E no Antigo Testamento, o mais desprezado é Cantares. Eu acho que deve ser uma tentação maligna, porque nesses 2 livros há riquezas insondáveis. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que em Cantares tem uma noiva, em Cantares tem um noivo, em Cantares tem a mãe do noivo, a mãe da noiva. Em Cantares tem o coro que canta, que responde. Cantares é cheio de símbolos, é cheio de alegorias, e a riqueza de Deus ali é muito grande. Meus irmãos, Cantares fala da comunhão da noiva com o noivo, tirado do símbolo do casamento. Os irmãos sabem que um casamento é uma comunhão. É a maior comunhão que pode haver entre 2 seres humanos. As outras comunhões, elas têm limite. Mas a comunhão do casamento é uma comunhão ilimitada. O homem e a mulher, eles têm uma intimidade, uma liberdade que só é lícito ou lícita dentro do matrimônio. E assim é o crente com Jesus. O crente com Cristo também, ele tem uma intimidade muito grande. Pelo menos deveria ter. Se não tem, deveria ter. E aqui no capítulo 3 de Cantares, nós vemos a noiva, ela buscando o noivo. Ela perdeu o noivo por um tempo, e ela saiu procurando o noivo pela madrugada, e ela encontrou os guardas, que não vai dar tempo de falar a simbologia desses guardas, e ela perguntou pelo amado, mas eles não souberam responder.
E a Bíblia diz que ela se apartou deles e logo achou aquele a quem ama a sua alma. Irmãos amados, ser crente não é uma doutrina apenas. Ser crente não é uma religião. Ser crente é um relacionamento do cristão com o seu Salvador Jesus. Não é um Deus distante, não é um Deus longe, não é uma religião de ritos apenas, mas o cristianismo é uma religião de um relacionamento entre o adorador e o Deus adorado. Há uma comunhão. Ela disse: logo achei aquele a quem ama a minha alma. E ele disse: agarrei-me a ele e não o larguei. É o que diz a trinitariana, a Sociedade Bíblica Trinitariana. Agarrei-me a ele e não o larguei. Ser crente, irmãos, é viver agarrado com Jesus. Nessa tradução da gente mais antiga diz detívio, mas essa aqui é mais forte, essa aqui segue mais o original hebraico. Agarrei-me, não somente o parei, mas o parei e agarrei-me a ele. Louvado seja Deus. E eu pergunto: como é que está a sua comunhão com Cristo Jesus? Jesus para você é um Deus distante? Jesus para você é uma ideia? Jesus para você é uma pessoa de longe? Ou Jesus é uma pessoa perto que você está agarrada a Ele? Que você está agarrado a Ele. Louvado seja Deus. E ela disse: agarrei-me a Ele e não o larguei. Glória a Deus. Não mais o larguei, até que eu introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Meus amados irmãos, a câmara aqui, a moça pegou o seu amado, o seu esposo, levou para a casa de sua mãe e levou a câmara. Geralmente essas câmaras, elas ficavam sobre o eirado. Eram tendas armadas sobre as casas israelitas. Elas, a intimidade, tudo melhor. Por exemplo, durante a tarde, os israelitas, eles subiam no eirado da casa como se fosse uma laje. E ali eles armavam uma tenda no verão. E ali eles dormiam, ali eles oravam. E ali também era onde o casal se relacionava. Era no eirado, que era chamado de câmara ou quarto. Glória a Deus. Ela pegou o amado, levou para a casa de sua mãe com toda a liberdade, subiu ao eirado e lá na tenda ela ficou com o seu amado ali na câmara. Louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, estar na câmara com o amado fala de uma intimidade sem limites. Glória a Deus. E meus amados irmãos, nós precisamos subir a essa câmara com Jesus. Não podemos ser crentes só de 8 em 8 dias, ou de mês em mês a ouvir a ceia, não. Nós temos que ser crentes em Jesus e estarmos na câmara com Ele, na tenda com Ele, no quarto com Ele. Louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, os irmãos sabem que tem coisas em você que só quem conhece é a sua esposa, porque ela é quem tem intimidade com você. E há coisas em sua esposa que ninguém tem conhecimento, só você tem, porque você tem intimidade com a sua esposa. Não há restrições, não há nada a esconder. Assim é o crente que tem intimidade com Jesus. É o crente que vai para a câmara com Jesus. Ele conhece Jesus como ninguém conhece. Ele conhece a Cristo como ninguém conhece. Ele sabe detalhes de Cristo que nem todo mundo sabe. Por que essa pessoa conhece tanto a Jesus? Porque essa pessoa sabe de detalhes de Jesus? Porque essa pessoa sabe de coisas de Cristo que ninguém sabe? É porque ela vive na câmara com Jesus, e lá Jesus se revela para essa pessoa. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Jesus era assim com o Pai. Jesus era assim com o Pai. Jesus, ele tinha uma intimidade com o Pai que nenhum profeta teve. Ele tinha uma intimidade com o Pai que nenhum sacerdote teve. Ele conhecia coisa do Pai que nenhum escriba conhecia. Aleluia.
Jesus conhecia coisa do Pai que ninguém sabia. Vamos ver isso no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Jesus sabia de coisa do Pai que ninguém sabia. Glória a Deus. Por favor, leiam, por favor. 1, 2, 3. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta? E como se faz esta maravilha? Que maravilha, irmão. Vamos voltar um pouquinho. Só o 2, voltando o 2, versículo 2. E chegado o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se o que, irmãos? Admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Naquele púlpito, todo sábado tinha culto. Naquele púlpito da sinagoga, todo sábado tinha pregação. Naquele púlpito, todo sábado se lia a lei, se explicava a lei. Mas ali chegou um rapaz da Galileia, chegou um rapaz de Nazaré, e quando ele abriu a Bíblia, e quando ele abriu a boca, o povo disse: de onde é que está vindo isto? Mas por que, irmãos? Por quê? Glória a Deus. Qual a diferença de Jesus para os sacerdotes? Qual a diferença de Jesus para os escribas? Qual a diferença de Jesus para os professores da lei? Que o povo ficou admirado. Sabe a diferença? Está nesse mesmo capítulo 1, versículo, voltando nesse mesmo livro, São Marcos 1 e o versículo 35. Glória a Deus. Por que era que Jesus contava tanto detalhe do Pai? Por que era que Jesus revelava tanta coisa do Pai? Sabia tanta coisa do Pai? 1, 2, 3. Oh, entenderam agora? Porque os judeus diziam: de onde é que vem essa sabedoria? De onde é que vem esse conhecimento do Pai? Ele revela coisa do Pai que ninguém revela. Ele sabe coisa do Pai que ninguém sabe. Sabe por quê? É porque Jesus de madrugada, ele se ajoelhava, ele ia para um lugar deserto, e lá ele falava com o Pai falava com ele, e o Pai se revelava a ele coisas que os outros não sabiam. É verdade que Jesus é Deus. É verdade que Jesus sabe tudo. Mas o verbo se fez o quê? Me ajude. O verbo se fez o quê, irmãos? Carne. Ele ficou limitado. E como homem limitado, ele tinha que orar. Ele tinha que buscar a presença do Pai. Ele tinha que entrar na câmara com o Pai. Também quando ele abria a boca, aleluia. Meu irmão, pastor, mas essa liberdade é só para Jesus? Essa liberdade é só para pastores? Não, essa intimidade é para você. Essa liberdade é para você. Todo cristão tem acesso a essa câmara. Todo cristão tem acesso a essa câmara. Todo cristão tem acesso a essa intimidade. E depois, lá no trabalho, onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, no colégio onde você estuda, na vizinhança, na repartição, no hospital, onde você chegar, que você se comunicar com as pessoas, eles vão ver que você é diferente e que você tem algo a mais. Glória a Deus, amém. Não é só para pastor. Porque tem pastor que também não tem essa intimidade. Não é só para evangelista, nem para presbítero, nem para missionário. Essa intimidade é para você. Quem é filho de Deus aqui? Quem tem certeza que é filho de Deus? Dê glória para Deus. Pois essa intimidade é para os filhos e filhas. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, essas coisas Deus revela àqueles que buscam. Glória a Deus. Deus revela àqueles que vão à fonte buscar a intimidade do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver isso no Evangelho de São Mateus. Glória a Deus. Tem crente, irmão, que não entra nessa câmara. São Mateus 13, 10 e 11. Tem crente que não entra nessa câmara. É crente, mas ele sempre está do lado de fora. Ele está entretido com outras coisas. Glória a Deus. Tem crente que é crente, mas não sabe nada de Jesus. Não conhece os segredos de Jesus. Não conhece a intimidade de Jesus, porque ele vive entretido com outras coisas.
Ele vive entretido com outras coisas. E ele não conhece nada de Jesus. Ele não sabe nada de Jesus. Ele sabe muito pouco. Ele não sabe quase nada de Cristo, porque ele não entra na câmara. Ele não vê Jesus em seu resplendor. Ele não vê Jesus em sua intimidade. Glória a Deus. Mas os crentes em Jesus Cristo que entram na câmara, eles recebem mais. Eles enxergam mais. Eles sabem mais. Eles veem mais. Eles entendem mais do que os outros. Veja aí São Mateus 10, 13, 10. Por favor, depois que Jesus conta as parábolas ele contou em público, as parábolas ele contou para todo mundo, mas teve coisa que ele só revelou aos seus discípulos na câmara. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mais forte, os do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quer dizer que uns recebem. Todo mundo ouviu a parábola, foi ou não foi? Jesus contou as parábolas publicamente, mas os segredos das parábolas Jesus não disse publicamente. Os discípulos chamaram Jesus em particular, disseram: Jesus, olha, por que o senhor está falando com eles por parábolas? Jesus disse: é porque para eles é só parábolas, mas a vós, a vocês 12, a vocês que estão comigo, a vocês que vão na câmara comigo, a vós é dado conhecer os mistérios. Aleluia. Você quer ser do povão ou quer ser desse vós, desse pequeno grupo seleto? O povão só ouviu a parábola, o povão só ouviu as histórias, mas as explicações, os detalhes, as minúcias, os segredos, os mistérios, não era para todo mundo. Quem diz glória para Jesus nessa hora? Irmãos, esse acesso é para nós, irmãos. Essa acessibilidade é nossa. Todos nós temos direito a ter revelações desses mistérios. Glória a Deus. É verdade que o ministro ele tem a obrigação de ter mais. E o ministro de Deus? O ministro tem a obrigação de ter mais. Porque se o ministro for no mesmo nível do povo, o xerém está perdido. Glória a Deus. Se o ministro estiver no mesmo nível do povo, a Bíblia diz que todo sumo sacerdote, ele é levantado. Glória a Deus. No grego é lambano. Lambano quer dizer aquilo que é tirado por cima. O ministro, ele é levantado. Mas o segredo, você também. Você é crente, você é lavado, você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia, você tem joelho, você tem boca. Entre na câmara, que Deus vai lhe revelar mistérios, detalhes, minúcias. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Nós estamos numa geração que não entra na câmara. Nós estamos numa geração da superficialidade. Aqueles crentes que tinham o seu devocional com Cristo, aqueles crentes que tinham o culto doméstico em casa, eu todo dia lia a Bíblia e orava, lia um pedaço da Bíblia e orava e falava com Deus e se alegrava em Deus. Essa classe de crente está em extinção. Uma geração que não tem intimidade, uma geração que não conhece os detalhes de Cristo, os mistérios de Cristo. Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Os bichinhos, sabe, fica lá, tudo broquinho, glória a Jesus. Tudo broquinho, na realidade é bronco, né? O nome correto é bronco. Vamos usar o nome correto, tudo bronquinho, glória a Jesus. Mas eu acho mais bonito dizer tudo broquinho, glória a Jesus, Pai. Sabe nada de Deus, sabe nada de Bíblia, sabe nada de revelação, não tem a ciência, não tem a sabedoria, não tem as saídas. Mas nesta manhã Jesus quer que a partir de não é a partir do dia 1º de janeiro, é a partir de hoje, é a partir de agora, você diga: Jesus, eu vou te agarrar e vou te levar para a câmara, e não vou te soltar mais. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos amados, vocês estão lembrados de João, o evangelista? João, o evangelista, foi o evangelista que mais recebeu revelação. Glória a Deus. Por sinal, é o único na Bíblia que tem um livro chamado Revelação, que é
Apocalipse. É o único da Bíblia que tem um livro chamado Revelação. Toda a Bíblia é revelação, mas Apocalipse é a revelação das revelações. Você sabe o que quer dizer Apocalipse? Apocalipse, calipse ou calipso na Bíblia, no Novo Testamento grego, quer dizer sombras. Calipso, vocês já ouviram falar a banda Calipso? Quem já ouviu falar dessa banda? Banda Calipso? Irmãos, eles são mais sabidos do que nós. Eu vim descobrir o que é isso estudando o grego. Calipso no grego é sombra. Banda Calipso quer dizer banda das sombras. Ou banda da escuridão, das trevas. E o que é Apocalipse? Apocalipse quer dizer contra o calipso, contra as trevas, trazer das trevas para a luz, trazer do escondido para o aberto. Aleluia! Aleluia! O livro de João é o livro do Apocalipse. No grego quer dizer contra, é o contrário. Apocalipse quer dizer trazer das trevas para o esclarecimento, para a luz. Quem foi dos evangelistas que mais teve revelação? João. João por quê? O evangelho de João, os 3 evangelhos sinóticos, eles contam aquilo que foi visto. É assim, não é? Não é? Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus nasceu assim, Jesus nasceu assim. Você vê que os evangelhos sinóticos, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam apenas o que foi visto. João não. João, ele não começa com Belém. João não começa com João Batista. O evangelho de João começa assim. Ele vai no Apocalipse. Ele vai tirar do escondido. Ele vai tirar do mistério. Ele não começa dizendo que Jesus nasceu em Belém. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ninguém começa o evangelho assim. Os outros começam pela genealogia, os outros começam pelo João Batista, os outros começam... João não, João ele vai no oculto. Ele vai no escondido. Por isso que João é o apóstolo das revelações. Tanto o evangelho de João é só revelação do que ninguém viu. O evangelho de João é a revelação, é o esclarecimento do que ninguém viu. Os outros é do que foi visto, e o de João é o que ninguém viu. E o Apocalipse. Mas por que João era assim? Por que João recebeu mais do que os outros? Por que João recebeu mais do que todo mundo? Por que o evangelho de João é tão profundo? Por que o Apocalipse é tão profundo? Por que tanta revelação? Sabe por quê? Aleluia. João 13, 23, a resposta. João 13, 23. Glória a Deus, ele recebeu mais do que os outros simplesmente por conta disso. Simplesmente por causa de João 13 e 23. Eu gostaria que vocês lessem 1, 2, 3. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Está explicado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Reserva. Distância. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, nunca vi na Bíblia Pedro com a cabeça no peito de Jesus. Era um brodocudo. Glória a Jesus. Pescador da Galileia, brodocudo. Mas João também era. Glória a Deus. Tiago também não. Mateus também não. Bartolomeu também não. Glória a Deus. O único que tinha ousadia de colocar a cabeça no peito de Jesus era quem? Mais forte, era quem? João. Você não bota a cabeça no peito de Jesus? Você não vai na câmara com Jesus? Você é um crente distante, é um brodocudo, um brutucu. Glória a Jesus. Você é um grotescão. Glória a Deus, é um grosseirão. Pois fique lá sem revelação. Quem coloca a cabeça no peito de Jesus recebe mais. Recebe mais. Recebe mais. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, você é esse crente João que entra na câmara, que entra na intimidade, que coloca... João botou a cabeça no peito de Jesus, de lá do coração de Cristo, ele ouviu as pancadas. Tum, 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 tum. E a luz saindo, e a glória saindo.
e a revelação saindo. E João viu o que ninguém viu. Tanto no Evangelho, como nas cartas, como no Apocalipse. Nem Paulo, glória a Jesus. Paulo teve muita revelação, mas João foi especial. Porque João era o homem da câmara. João era o homem da intimidade. João era o homem que tinha uma intimidade com o Senhor, e ele descobriu coisas do Senhor que ninguém descobriu. Ele sabia de revelações de Cristo que ninguém sabia. Louvado seja Deus. Apocalipse 1, 1 e 2. Glória a Deus, que pena que o tempo está acabando. Apocalipse 1, 1 e 2. Lá na frente, já velhinho. Glória a Deus. Vê o que é que acontece. Apocalipse 1, 1 e 2. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Por favor, leia. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Volta um pouquinho. A revelação de Jesus Cristo. Revelação é no grego apocalipse, quer dizer tirar das trevas. Calypso é sombra, é escuridão. Apocalipse é contra a escuridão. Tudo que tem A, o prefixo A no grego é contra. Apocalipse, contra o escuro. Apocalipse, que tira da escuridão. Só João recebeu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Jesus precisa de você para mostrar coisas ao mundo. Jesus precisa de você para mostrar revelações, para tirar as trevas e fazer a luz brilhar. O crente que tem intimidade com Jesus, onde ele chega, as trevas desaparecem. O calypso desaparece, porque o crente traz a luz da revelação que ele recebeu de Jesus. Na tua casa, a tua casa está no calypso ou a tua casa está no apocalipse? Se a tua casa está no calypso, é sombra. É porque está faltando luz. Mas se você for ter com Jesus, se você deitar a cabeça no peito de Jesus, as trevas vão sair da tua casa, porque tu vais trazer as revelações, a luz de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Quem pode dizer aleluia para Jesus? Aleluia, glória. Vamos ver, irmãos, o Salmo 25, versículo 14. Glória a Deus, bote na Bíblia corrigida e depois na NVI. Salmo 25 e versículo 14. Glória a Deus. Salmo 25, versículo 14. Louvado seja Deus para sempre. 1, 2, 3. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Glória a Deus. Agora na NVI. Glória a Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Aleluia. Tem crente que não sabe nem o segredo de Jesus. Sabe nada. Glória a Deus. Vive no mundo como um índio velho tabajara. Glória a Jesus. Os modocudos, né? Não é os índios modocudos que tem o beição? Glória a Deus, né? Cadê os antropólogos aqui para me ajudar? É um índio modocudo da fé. Sabe nada. Não entra na câmara com Jesus. Não se ajoelha com a Bíblia aberta. Não recebe a presença do Espírito Santo. Não canta louvores a Deus na intimidade. Glória a Deus. Um índio modocudo. Mas os que confiam, o Senhor confia os seus segredos aos que o têm. Quem pode dar glória para Deus? Você vai saber de detalhes que ninguém sabe. Você vai conhecer coisa que ninguém conhece. Segredos, mistérios. Aleluia. João recebeu mistérios, segredos de Jesus que ninguém recebeu. Mas a cabeça do rapaz era onde? E a Júlia pregar. A cabeça do rapaz, onde era que ficava? Hein? Ficava onde, irmão? No peito de Jesus. Você não fica no peito de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não se ajoelha, você não dedica tempo a Deus. O WhatsApp consome tudo. Glória a Deus. A televisão consome tudo, o computador, os entretenimentos. Glória a Deus. Aquelas brincadeiras.
e matando, cai você, glória a Jesus. Mas Jesus vai revelar o que é você. É verdade. Glória a Deus. Vai revelar o que é uma criatura dessa, irmão? Um bodocudo desse, do beição, glória a Jesus. Aleluia. Vai revelar o que? Não sabe nada, não tem o que dar, não tem o que oferecer a ninguém. No colégio não tem o que oferecer, na faculdade não tem o que oferecer a ninguém. Em casa, pior ainda, não tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de solução, uma palavra de Deus. Meu irmão, Jesus esse ano, não é a partir do dia 1º não, é a partir de hoje. Ele está lhe convidando para entrar na câmara, Ele está lhe convidando para uma maior intimidade, porque Ele quer lhe confiar segredo. Glória a Deus. Amós 3:7, glória a Deus. Amós 3:7 tem uma revelação de Deus também para nós. Oh, que coisa gloriosa. Amós capítulo 3, versículo 7. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Por favor, me ajude. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora na NVI, glória a Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado. Revelado quer dizer Apocalipse, tirado, mostrado as coisas ocultas, tirado das coisas da escuridão. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. Mas irmão, que intimidade. Jeová revelar os planos dele, os arcanos, os mistérios. Ninguém está enxergando, mas quem tem intimidade com Jesus, as anteninhas. Eu não sei se era formiga atômica, glória a Deus. 40 anos atrás, 50 anos atrás. Ela não tinha as anteninhas, né? Fazia assim, tititio, glória a Jesus. Crente salvo é como a formiga atômica. Ele tem as anteninhas que captam o que ninguém capta. Recebe o que ninguém recebe. Aleluia, aleluia. Deus quer isso, irmão. Isso é projeto de Deus. Isso é plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ter uma maior intimidade com o Senhor. Bendito seja Deus, porque Ele quer revelar os seus planos aos seus servos. Aleluia. Vamos ver Provérbios 3:32, por favor. Provérbios 3:32. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Aleluia. O perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o que, meus amados irmãos? Seu segredo. Irmão, por que é que o hipócrita ele não recebe o segredo de Jesus? Porque o hipócrita ele vive de aparência. O hipócrita vive de aparência. O hipócrita ele não entra no quarto com Jesus. Ele não entra. E esse segredo de Jesus, Deus não revela a fariseu. Deus não revela a hipócrita. Esse segredo, Deus só revela a quem, meus amados irmãos? Aos sinceros. Você sabe o que quer dizer a palavra sincero? A palavra sincero vem do latim, sincera. Quer dizer sincera. Porque antigamente, lá em Roma, o povo usava muito estátua, tanto dos deuses, como estátuas decorativas de jardim e de área e da casa. E tinha a estátua de primeira, que era do mármore de Carrara, que era totalmente perfeito. Mas tinha a estátua de segunda qualidade, de mármore inferior, cheia de porosidade, cheia de buraquinhos. O que era que eles faziam para fechar os buraquinhos, para tapear? O que era que eles faziam, irmãos? Passavam o quê? Cera. Só que quando chegava em casa, que botava no sol, o que era que acontecia? A cera derretia. Irmão, crente com cera, crente que não tem sinceridade, o que é que acontece com ele, meu irmão? Ele vive uma farsa. Aleluia. Ele vive uma farsa. Mas quem vive de farsa não entra na câmara. Não dá para entrar na câmara. E também não entrando na câmara, não recebe segredos. Não recebe segredos. Aleluia. Porque o segredo de Deus está com os sinceros, com aqueles que não têm o que esconder. Aleluia. O segredo de Deus está com aqueles que são sinceros, que não têm o que esconder. O segredo de Deus está com eles. Bendito seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, glória a Deus. Jesus confirma Cantares. Eu acho lindo o casamento do Antigo Testamento com o Novo.
O diabo está dizendo por aí afora que é que o Antigo Testamento que nada, o Antigo Testamento não vale nada, não é para pregar. É demônio puro. Quem despreza o Antigo Testamento é demônio puro, porque Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que escrituras eram essas que Jesus estava mandando examinar? Era Mateus, era Marcos, era Lucas, era João? Sim ou não? Porque quando Jesus disse isso, não havia nenhum evangelho, não havia nenhuma epístola. Quando Jesus disse isso, só existia o Antigo Testamento. E Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vai julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim. Você vai achar Jesus no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Aí Jesus vai e confirma Cantares. Para fechar, Jesus vai e confirma Cantares em Mateus 6:6. Glória a Deus para nós da nova aliança. Louvado seja Deus. Mateus 6:6. Em nome de Jesus. Eu gostaria que todo mundo lesse com o pastor Emengardo. 1, 2, 3. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então glória para Deus, igreja. Lá em Cantares, a noiva agarrou o noivo e foi para onde? Para a câmara. E a câmara é o aposento. Aí quando vem Jesus, 1000 anos depois de Cantares escrito, Jesus diz: quando tu quiseres orar, entra no teu aposento. Glória a Deus. Peça perdão a Jesus, porque você passou esse ano sem entrar no aposento. Peça perdão a Jesus, porque você passou esse ano sem entrar na câmara. Peça perdão a Jesus, porque você perdeu ricas oportunidades de conhecer os segredos, de conhecer os mistérios de Deus, que Ele só revela na câmara. É verdade. Ele só revela quem ora, Ele só revela quem lê Bíblia, Ele só revela quem busca, Ele só revela a quem busca a espiritualidade. Louvado seja Deus. Senão você vai continuar um índio bodocudo, que não sabe de nada. Vai perguntar ao índio bodocudo: quem é Jesus? Vamos celebrar a Deus.